Amém, graças a Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você nessa hora, para que você esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus, amém? Quem nunca foi num lugar, numa loja, mercado, sei lá onde, ou até no seu próprio trabalho, quem nunca esteve numa situação onde alguém lhe ofereceu ajuda, onde alguém lhe ofereceu o seu conhecimento, a sua habilidade, e você respondeu para a pessoa: não, obrigado, eu consigo. Quem nunca foi egoísta ao ponto de fazer essa exclamação: não, obrigado, eu consigo. Muitas vezes o nosso erro é esse, é nos achar autossuficiente. Eu consigo, eu posso, eu faço. A minha vida, e tem gente que ainda justifica: a minha vida inteira eu lutei, a minha vida inteira eu fui sozinho, eu prevaleci, a minha vida inteira eu batalhei sozinho, eu consigo, obrigado. E muitas vezes a pessoa que está te oferecendo isso, ela tem habilidade, a pessoa que está te oferecendo isso, ela tem condições de te ajudar, de te fazer ir mais rápido, de te fazer conquistar de uma forma mais fácil, mas muitas vezes as pessoas dispensam essa ajuda, dispensam esse favor, elas deixam de receber aquilo de uma forma mais fácil, aquilo de uma forma mais prática, por causa do seu egoísmo, por causa da sua autossuficiência, por achar que sabe. Se a pessoa está te oferecendo ajuda, é porque ela pode. Se a pessoa está te oferecendo ajuda, é porque ela tem condições. Se a pessoa está te oferecendo ajuda, é porque ela sabe o que ela está fazendo e falando, e ela pode te ajudar naquela necessidade. Mas muitas vezes nós nos achamos melhores, nos achamos capacitados, nos achamos no direito de rejeitar a ajuda. Até porque, como eu venho pregando e venho falando várias vezes, as pessoas tendem a confiar mais naquilo que elas veem, naquilo que elas sabem, naquilo que elas conhecem, e principalmente em pessoas, aonde nós deveríamos colocar a nossa confiança totalmente em Deus, que é o teu Criador, que é aquele que te formou, que é o que formou o mundo em 6 dias. Ele sabe como é que tudo funciona, Ele sabe a tua necessidade, e quando você confia nele, irmãos, Ele faz, Ele age, Ele vai à frente. Mas muitas vezes nós não entendemos certas coisas, e Jesus, Ele está dando as últimas instruções aqui em João 15, Jesus está instruindo os discípulos, porque agora está chegando o momento do Calvário, agora está chegando o momento dele descer, porque Jerusalém é no meio de um vale, então você entra em Jerusalém pelas montanhas, então você sobe por Betânia e desce o monte das
das bem-aventuranças, lá como que chama? Monte das Oliveiras, pelo amor de Deus, fugiu da mente. Você desce o Monte das Oliveiras, e ali é onde ele chora, ali é onde ele goteja gotas de sangue por causa da sua pressão, daquilo que ele ia passar. Então ele está vindo ali de Betânia, ele está vindo ali da última ceia que ele tomou com os discípulos, ele está subindo para Jerusalém, ele sabe que é os últimos dias dele, e ele não vai mais estar com o povo, ele não vai mais estar com a igreja, ele não vai mais estar com os discípulos, agora cada um por si, Deus por todos. Então ele precisa instruir, ele precisa dar instruções, e ele começa, e uma das instruções é essa que nós lemos do capítulo 15 de João. Então ele para uns minutos, e ele fala assim, vocês são varas, é isso que nós lemos lá, sim ou não? O Pai é o lavrador. Por que o Pai é o lavrador? Porque Ele é o Criador, e quem cria faz o que quer. Então o Pai pode podar e deixar que você cresça mais, como Ele pode arrancar. Eu sou o tronco. Quem está em mim dá fruto. Quem está em mim cresce. Quem está em mim tem vida. Mas quem não está em mim não serve para nada. A única coisa que serve quem não está em mim é para ser lançado no fogo. É assim ou não é? Quando vai podar uma árvore, alguém já viu podando uma árvore? Aqueles galhos que estão ali aleatórios, que não faz muita diferença, o que eles fazem? Corta. Aí a árvore fica bonitinha, redondinha, crescendo bonitinho, aqueles troncos que estavam saindo tudo de qualquer jeito é arrancado, e o que fica no chão, depois de podar, depois do jardineiro acabar o seu trabalho, o que eles fazem? Junta tudo, coloca no carro e leva para jogar fora. Aqui em Rio Preto tem os pontos de apoio, não é assim? Leva para lá e vai dar destinação. Destinação, na maioria das vezes, é levar para a incineração. Então Jesus está falando assim, se vocês não estiverem em mim, é assim que vai acontecer. E muitas vezes nós não expressamos as nossas necessidades para aquele que pode nos ajudar. E aí o que acontece? Começamos a passar dificuldades. Por quê? Obrigado, eu consigo. Obrigado, não preciso da sua ajuda. E aí a pessoa vai entrando num emaranhado de problemas, num emaranhado de confusões, e ele não consegue sair, e ele não se atenta que aquilo está tirando ele da igreja, aquilo está afastando ele de Cristo, ele não entende que aquilo está tirando ele do tronco, ele não entende isso. Aí muitas vezes é onde ele vai sofrer. Eu quero analisar cada versículo com vocês, deixa eu pegar aqui junto com vocês. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Jesus está falando assim, olha, eu vou dar uma instrução para vocês, permaneçam em mim, confiem em mim, espere em mim, coloque as suas necessidades diante de mim, porque se vocês não fizerem isso, o meu Pai lavrador, Ele tira, Ele arranca. Eu não vou estar, mais ou menos ele estava falando assim, eu não vou estar mais com vocês daqui em diante, eu não vou estar mais com vocês daqui para frente, porque chegou o meu tempo. Lembra que eu falei, tudo tem um tempo para começar e um tempo para terminar, e a hora que chega o tempo, não adianta você querer prolongar, acabou, agora vai dar continuidade nas coisas. Jesus estava falando praticamente isso, chegou o meu tempo aqui, agora vocês precisam andar sozinhos, mas vocês precisam confiar em mim, estar em mim. Aí ele continua, mas toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Muitas vezes Deus está tirando certas situações da sua vida, e você, por ter vivido tanto tempo com aquelas situações, você se apegou com aquilo. Mas na verdade Jesus está limpando a sua ira, limpando aquilo que está, aquela sujeira de debaixo de você. Eu não sei se você sabe, mas a árvore que dá fruto, a árvore frutífera, ela se alimenta muitas vezes do fruto que cai da sua própria
Da sua própria o quê? Dos seus próprios galhos. Então, não cai ali maduro a manga? Não cai? Ela se alimenta da manga. Porque elas vão apodrecer ali no chão, vão para a terra e a árvore vai sugar aquilo. Só que muitas vezes o que está caindo da tua árvore, irmãos? Será que são frutas boas ou frutos ruins? O que você está se alimentando? Então o que Jesus muitas vezes está fazendo, irmãos? Ele está ali limpando, tirando aquelas situações que te envolvem, aquelas situações que te trazem problemas e dificuldades, e não é fácil, porque muitas vezes isso envolve sentimento, muitas vezes isso envolve uma tradição, muitas vezes isso envolve família, e você precisa ter a sabedoria, a inteligência de saber que Jesus está trabalhando naquilo, e não achar que é o diabo, e não atribuir as coisas ao diabo, porque eu já fiz muitas vezes isso, de atribuir certas coisas ao diabo, e depois eu parar e ter que pedir misericórdia e falar: Senhor, era o Senhor, e eu não sabia. Jesus certa vez fala para os discípulos: passa para outra banda do mar, da Galileia, monta no barco e passa, eu vou ficar aqui orando mais um pouco. E no meio do caminho, no meio daquela travessia, não é uma travessia longa, é uma travessia curta, dá uns 500 metros, 1 quilômetro no máximo. Uma grande tempestade parou o barco de forma que não ia para frente nem para trás. De repente, quem que vem andando sobre as águas, irmãos? Jesus. O que os discípulos falam? É o fantasma. Muitas vezes nós atribuímos as coisas ao diabo e não é ele. Muitas vezes nós colocamos as coisas para o diabo e não é ele, não tem nada a ver com isso. É Jesus limpando a sua eira, é Jesus te podando, é Jesus limpando o seu pé ali onde você está plantado, para que possa cair coisas boas, porque hoje o que está caindo é desgraça, hoje o que está caindo é problema, hoje o que está caindo é só coisa ruim. Mas aí é o fantasma. Jesus fala: calma, não é fantasma não, sou eu. E Jesus está mandando dizer hoje para você, irmãos e irmãs: eu estou limpando a sua eira, eu estou limpando o seu tronco, para que você produza frutos, para que você vença, para que você possa alcançar aquilo que você tem necessitado. Mas você precisa entender que sou eu, você precisa entender que eu estou nesse negócio. Mas muitas vezes as pessoas atribuem certas coisas ao diabo, sendo que não é o diabo, não era um fantasma, era o próprio Cristo. E a hora que ele entra no barco, o que ele fala? Quieta-te, vento, calma-te, mar. E a Bíblia fala que houve grande bonança, grande tranquilidade. Por que as pessoas muitas vezes atribuem essas coisas ao diabo? Porque elas não querem enfrentar, elas não querem ser desmascaradas. Irmãos, mas uma coisa é certa, e a Bíblia fala isso: um dia os nossos pecados serão gritados dos telhados. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde de Deus. Você pode até muitas vezes vir aqui na igreja e servir, seja no louvor, seja em qualquer área, e achar assim: estou errado, mas ninguém sabe, eu estou fazendo. O Senhor está vendo, o Senhor sabe, e Ele sabe aqueles que querem se livrar, como também sabe aqueles que gostam e que querem continuar naquela situação, que já há anos vivem daquele jeito e vão continuar fazendo aquilo, não aceitam serem podados, não aceitam melhorar, não aceitam aperfeiçoar, eles preferem continuar. Obrigado, eu consigo. Obrigado, eu dou conta. Tem coisas que eu não vou conseguir, irmãos, é só Jesus. Tem coisas que eu não vou conseguir me livrar, é só Jesus. Eu gosto muito de Isaías, no capítulo 3, quando Deus chega para falar com ele e fala assim: pobre homem que sou, eu vou morrer. Ele fala para Deus: eu vou morrer, porque naquela época, no Antigo Testamento principalmente, você vê Deus estando em pecado, era motivo de morte, você ia morrer.
E ele fala: pobre de mim, homem que vou padecendo, ou seja, eu vou morrer por causa dessa situação. E Deus fala assim: eu preciso de um cara para enviar, quem eu enviarei? Aí Isaías fala: envia a mim, mas eu sou um homem que moro no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros. O que Deus faz? Pega uma tenaz, que é um pegador, igual hoje nós temos de macarrão, pega uma brasa viva no altar e toca na língua de Isaías. Sabe o que Isaías estava querendo falar? Senhor, envia a mim, mas eu não sou capaz, eu não consigo, me ajuda. Isaías, naquele momento, ele estava expressando para Deus a sua necessidade. Eu sou um cara de impuros lábios, eu sou um cara que tenho problemas. Irmãos, todos aqui já tiveram problemas, todos aqui já tiveram adversidades, todos aqui já tiveram situações que fazem parte da sua vida, não tem como mudar isso. Mas você tem que permitir que Jesus limpe a eira, você tem que permitir que Jesus entre e pode, de forma que Ele tire essas coisas do seu coração, da sua mente, esses fardos que você não consegue carregar mais. Não é o diabo, muitas vezes é o próprio Cristo dizendo para mim e para você: eu estou limpando. Mas pastor, vai gerar problemas, vai gerar confusões. Eu sei, e eu sei tratar com isso. Mas aí você fica: eu consigo, obrigado, eu consigo. Ou seja, eu já enganei todo mundo, eu já enganei minha vida inteira, minha vida é uma mentira, mas eu consigo. Eu consigo. E Jesus está falando assim: se não tiver em mim, não vive. Vou até usar a própria parábola que Jesus usou aqui. A hora que vocês saírem para ir embora, tem uma árvore na frente da igreja ali, ó. Arranca um galho e leva com você. E vai avaliando o que vai acontecer com o galho fora da árvore. Precisa fazer essa experiência ou todo mundo sabe como é que funciona? Arranca lá um galinho com as folhas verdinhas, pega o mais bonito que tiver, porque está tudo bonito, está chovendo. Coloca ele no seu carro e leva com você. E vai avaliando ele durante o passar dos dias e vai vendo como é que ele vai ficar. Fora da árvore, fora do tronco. O que dá vida para o galho não é o galho, é o tronco. O que dá vida para mim e para você não somos nós mesmos, é Cristo, é estar no tronco. Jesus, ele não estava ensinando aqui, irmãos, as multidões. Jesus não estava pregando aqui para 5.000 homens, igual ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus não está pregando aqui para fariseus e saduceus. Jesus está pregando para a igreja. Ele está pregando para os 12. Ele está pregando para aquelas pessoas, igual eu estou fazendo aqui hoje. Eu não estou pregando para o mundo, eu não estou fazendo um culto evangelístico, eu estou pregando para a igreja. É por isso que esse texto fala com a igreja. Tem que permanecer em mim, senão você morre. Tem que permanecer em mim, senão você não vai dar fruto. E não deu fruto, não permaneceu em mim. O que o Pai faz? Jesus instrui, Ele tira, Ele corta. E o que acontece com aquilo que é tirado, aquilo que é cortado? Vamos ler o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem o lançam no fogo e ardem. Quem que colhe os que é lançado fora? Existem duas forças: a força maligna e a força benigna. A força benigna não quer mais, cortou, lançou fora. Quem que vai agir? A outra força, a força maligna. Então ele fala muito claro, ó, os que colhem, vêm e lançam no fogo. Ou seja, o diabo vai vir e vai lançar essas pessoas no fogo. A Simone falou aqui, tantas tragédias essa semana, tantas dificuldades. E você está preparado se chegar a tua hora? Você está preparado se chegar seu dia? Irmãos, eu sentei para conversar com o Danilo. Ele vai estar aqui em março.
e ele vai vir aqui na igreja, vocês vão conhecer ele. É a pessoa que está trabalhando a mídia social da igreja, que está fazendo essas coisas que nós vamos começar agora em janeiro. Ele não é cristão, ele é um curioso, vamos falar assim. Mas eu falei para ele que ele vai se converter porque ele assiste todos os vídeos, né, que eu faço para poder editar, para poder melhorar. E eu falo, não tem como conhecer a verdade e não se arrepender, né? Então daqui a pouco você vai se converter. E ele estava conversando comigo sobre a crise dos 40. Ele falou, você está na crise dos 40, pastor? Eu falei, cara, acho que todo mundo, na hora que chega nos 40 anos, ele dá uma pensada na vida, né? O que eu fiz, o que eu ainda tenho que fazer, o que eu realizei, o que eu não realizei. Ele falou, porque eu estou na crise dos 40. Eu falei, mas qual que é a tua crise? Bom, os caras têm 2 apartamentos na praia. O cara é concursado do Estado, ele é perito civil da polícia. A mulher dele é concursada também numa faculdade federal, tem um bom carro, tem uma boa estabilidade. Eu falei, qual que é a tua crise? Ele falou, é porque eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo. Eu falei, e eu? Que não tenho uma estabilidade igual você, porque você é concursado, acabou. Ponto final, ou seja, você vai ganhar dinheiro o resto da tua vida agora. O que você tinha que fazer era estudar, você fez com perfeição, agora é desfrutar disso aí. E eu que não tenho, eu não pago nem INSS, eu não sei como é que é o dia de amanhã. E eu já orei e coloquei isso diante de Deus, eu expressei minha necessidade diante de Deus. Eu tenho 2 filhas, ele não tem filho, está com 40 e não tem filho. Falei, eu tenho 2 meninas para cuidar. Sabe o que Deus falou para mim, Danilo? Ele falou o quê? Que é para mim não me preocupar com isso. Eu viver um dia após o outro. Um dia de cada vez, basta cada dia seu próprio mal, conforme Mateus 6. Eu falei, sabe por quê? E eu não estou aqui para te colocar medo, pelo amor de Deus. Quando eu orei, eu coloquei diante de Deus, não você, né? Porque eu nem lembrava, mas coloquei diante de Deus pessoas que se organizam para a velhice. E eu não estou organizado para a minha velhice. E sabe o que ele falou para mim? Cadê a organização da mulher do fluxo de sangue? Que perdeu todo o seu dinheiro com os médicos e conseguiu ser curada? Cadê a organização da Fátima Bernardes que descobriu um câncer? Já vou citar ela porque todo mundo viu os noticiários. Sabe o que Deus tratou comigo, irmãos? Não adianta o homem programar. Se vem uma doença, acaba com a programação. Vem uma tragédia, o cara está lá no ônibus indo trabalhar, irmãos. No ônibus acaba o freio e morre. Então não adianta você querer prever as coisas. O que Deus falou para mim, Danilo? Fica em mim, eu sou o tronco, fica firmado em mim, deixa que o resto eu cuido. Eu sei da tua necessidade na tua velhice. Eu sei o que você, sua esposa, suas filhas precisam e eu vou cuidar. Eu vou fazer. Não adianta você querer se organizar e falar assim, obrigado, eu consigo, porque eu me organizei, eu fiz. Aí vem uma doença, o que você faz? Aí vem um acidente, uma coisa trágica, o que você faz? Não dá para nós sermos egoístas ao ponto de achar que nós conseguimos fazer as coisas sem a presença do Senhor, sem o Senhor. Aí eu falei, Danilo, então, por mais que eu olhe para você e veja você um cara super estruturado, eu sei que pode acontecer alguma coisa nesse meio do caminho e te atrapalhar. Então é por isso que eu falo para você que você precisa aceitar Jesus, você precisa de Cristo, você precisa do Senhor, porque mesmo o seu, obrigado, eu consigo, é lógico que eu não falei isso, só preparei hoje. Mesmo com a sua programação, ela pode ser quebrada. Ela pode ser desfeita a qualquer momento. Ele olhou para mim e falou, cara, você tem razão. Porque acontece uma doença na família aí, acontece um negócio, o que adianta o dinheiro? Aí você vai vender tudo, não vai conseguir recuperar e vai acabar a sua programação. Eu falei, exato, é assim que funciona. É por isso que você tem que viver, é por isso que você tem que acreditar, confiar no Senhor e colocar suas esperanças. Deixa o Senhor limpar a sua eira, deixa o Senhor limpar o seu passado. Jesus foi muito claro, estou indo embora. Só que vou dar umas instruções para vocês. Vocês precisam ser limpos. Eu gosto muito daquele texto de Marcos 9, onde aquele homem... Que oração? Meu Deus...
O grupo de louvor já pode ir lá. Correu o tempo, mas vamos lá. Gosto muito daquele texto de Marcos 9, onde aquele homem chega com aquele menino que tinha ataques epiléticos. E ele chega para Jesus, e os discípulos tinham tentado resolver o problema, não conseguiu. Então os fariseus e saduceus começaram a zombar, que não tinham conseguido. E Jesus chega e fala: o que está acontecendo? E aquele homem fala: se você pode me ajudar, me ajuda. E Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. Você pode crer? O que o homem fala, irmãos? Me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade, eu não posso crer. Se você ler o contexto completo, você vai ver que Jesus faz algumas indagações para chegar nessa hora dele confessar a sua necessidade, porque muitas vezes as pessoas não confessam aquilo que estão passando, não confessam as suas necessidades, mas Jesus olha para aquele homem e fala: desde quando essa criança passa por isso? Desde quando essa criança tem ataque epilético? Desde quando? E aquele homem fala: desde a infância. Ou seja, eu não consigo resolver, eu não consigo fazer. E quantas pessoas aqui dentro dessa igreja têm dito para o Senhor: obrigado, eu consigo, e estão aí anos patinando, anos labutando nessa necessidade, nesse problema, nessa adversidade, nesse lamaçal de pecado que foi feito sei lá quando, às vezes como esse pai, desde a infância. Jesus está falando assim: ó, eu posso resolver. Você pode crer em mim? Eu posso resolver. Eu posso mudar essa história. Eu posso transformar essa situação. Eu posso mudar isso. Fica fincada em mim. Fica firmada em mim. Eu gosto muito de Mateus 5 também, onde ele fala das bem-aventuranças. Ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar na presença do Senhor, colocar as necessidades na presença do Senhor, esperar no Senhor. Muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos para o Senhor, se escondem. Estou escondido do Senhor, estou escondido da presença do Senhor, eu vou esconder os meus talentos. Só que um dia você vai morrer e você vai chegar diante do Eterno, e Ele vai falar: e aí, queridão, se escondeu e agora está diante de mim. E agora? Quer que eu ponha a televisão de 75 polegadas aqui para você assistir tua vida? Está tudo aqui no HD, está tudo escrito no livro da vida, queridão. Quer que eu comece a recitar aqui para você? O que você fez, o que você deixou de fazer, o que você gerou de situações na vida dos seus filhos, o que você gerou de situações na vida da sua esposa, da sua família ou do seu esposo. Você quer que eu comece a falar aqui para você? Quantas vezes eu tentei limpar, quantas vezes eu tentei podar, quantas vezes eu tentei te ajudar e você não? Obrigado, eu consigo. Você não conseguiu, e agora você está aqui diante de mim e precisa resolver o problema. Só que não tem mais como resolver o problema. Por quê? Porque acabou. Esse problema você deveria ter resolvido lá. Esse problema você deveria ter resolvido lá, na hora que você estava com as pessoas. Mas você não deixou. Não, obrigado, eu consigo. Não conseguiu. E agora não tem perdão para você. Não tem como voltar lá como o rico e Lázaro. Mande Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos. Não tem como, acabou. Existe um abismo agora. Quer continuar fugindo? Não tem como mais fugir. Porque agora você está diante do lavrador. Enquanto você estava aqui na terra, você tinha Jesus para você se apoiar e colocar o seu ramo, como em Romanos 6, se eu não me engano, Romanos 5, eu não me lembro certinho, onde Paulo fala muito bem esse mesmo capítulo, mas ele fala da forma dele, ele fala assim: nós somos zambuzeiros, ou seja, erva brava, aonde Deus podou os ramos naturais e enxertou nós lá. E se Deus não teve dificuldades em arrancar os ramos naturais, quanto mais vocês que são zambuzeiros. Eu vou falar de uma forma simples para vocês entenderem. Nós não somos judeus,
Nós não somos povo escolhido de Deus. Nós somos povo da graça, aceitos por aceitar Jesus como Salvador. Nós somos, na verdade, até melhores que os judeus. Nós somos o filho adotivo. Só que se você, que tem filho natural da tua carne, você não condena o seu filho, por mais que ele faz um monte de coisa errada, você não julga o seu filho. Você tenta dar um jeito de resolver o problema. Agora, e se for um filho adotivo? Você vai ficar segurando o problema dos outros? Muitas vezes não, não é assim? É o que Paulo está falando lá em Romanos. Jesus está limpando as eiras, irmãos. Jesus está limpando as nossas árvores para que caia bons frutos e nós possamos nos alimentar desses frutos bons. Mas o que está caindo da sua árvore? Quais são os frutos que você está produzindo? Irmãos, quantos crentes eu ouço falar que vive xingando, que vive brigando, que vivem um ódio tremendo no coração. Irmãos, que crente que é esse? Será que é um crente que está com as suas eiras limpas? Não, você vai comer do ódio, você vai comer da mágoa, você vai comer do ressentimento, porque você acha que você está atacando alguém, mas você está atacando a si mesmo. Muitas vezes as pessoas não têm paciência para nada, não tem paciência para esperar, não tem paciência para confiar. E Jesus está falando assim: eu vou dar uma instrução para vocês, eu sou o tronco, vocês são varas, vocês precisam de mim, não eu de vocês. E eu estou aqui dizendo para vocês: qual a tua necessidade? Como eu posso te ajudar? Nem quem vai na Caixa Econômica, nesses lugares, não tem lá? Como posso ajudar? Ele está falando para vocês assim: eu sou essa pessoa, como que eu posso te ajudar? Obrigado, eu consigo. Você está sendo humilde para falar: Senhor, eu não sei. Até hoje eu escondi, até hoje eu maquiei essa situação, mas agora chegou a hora de eu confiar em Ti, colocar isso para fora, resolver esse problema e crescer diante de Ti. Hoje é dia de ceia, irmãos. Daqui a pouco nós vamos comer o pão, que significa o corpo de Cristo, e beber do cálice, que é o sangue de Cristo. E eu não estou dizendo isso para você não tomar ceia, porque tem uns caras aí que tem uns lapsos de memória, deve ser isso. Eu estou em pecado, então eu não vou tomar. Continua no pecado, não toma ceia não. Fala: eu não sou digno de tomar ceia, Senhor, então eu não vou tomar, porque eu prefiro continuar no pecado, ao invés de falar assim: Senhor, eu não estou aqui agora digno de tomar ceia, e o Senhor sabe, mas eu quero me arrepender, porque eu preciso de você, eu preciso estar no ramo, eu preciso estar fincado no tronco. Não, eu não vou tomar a ceia. Eles não querem resolver o problema do pecado, eles preferem não tomar a ceia. Eles não querem resolver a situação, se arrepender e pedir misericórdia. Não toma ceia. Eu não sei onde os crentes hoje em dia resolveu a situação de uma forma simples. Ou seja, eu prefiro continuar no pecado do que tomar ceia. Eu prefiro continuar no erro do que tomar ceia. Então eu fico aqui, não me arrependo e vou tocando o barco. Mas um dia você vai estar, seja por uma catástrofe, como a Simone citou aqui, seja por uma causa natural, seja por Covid-19. Vieram me questionar lá em Florianópolis, um casal católico lá, como que eu posso falar? Desfrutei da sombra da barraquinha deles lá, porque estava muito sol. E aí eles sabiam, eu comentei que eu era pastor, começaram a me questionar algumas coisas. O que o senhor acha do Covid-19? Eu falei: o que eu acho? Porque está morrendo muita gente. Eu falei: mas todo mundo vai morrer. De Covid, sem Covid, com Covid ou não Covid, vai morrer. É só você ler Gênesis 3,19, onde fala assim: homem, lembra-te, do pó vieste, ao pó. É assim ou não é? Você não morre de Covid. Fiquei sabendo agora, a hora que cheguei de viagem aqui,
que o filho de uma moça que dava aula de canto para as meninas, teve gêmeos, acho que com 6 meses, 4 meses, né? Se engasgou e morreu. Um dos filhos. É uma tragédia, pastor. É uma tragédia, mas é normal, todo mundo vai morrer. Sabe por que nós temos essas coisas como tragédia? Porque nós nos preparamos para tudo, menos para a morte. Nos preparamos para tudo quanto é situação, menos para morrer. Se Jesus voltar hoje, irmãos, você nem morre. Mas Jesus voltou, apareceu no céu. Você está preparado? Está firmado no trono? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de confessar os pecados e dizer para o Senhor: eu preciso. Eu preciso. Ele está gritando lá de cima: expressa a tua necessidade, eu quero te ajudar. E você precisa dizer: eu preciso. Mas muitos têm dito: obrigado, eu consigo. Obrigado, eu faço. É o autossuficiente. Ele acha que vai conseguir e está ali anos e anos na igreja, anos e anos com uma máscara de crente, anos e anos vivendo um evangelho mentiroso, anos e anos com a mesma índole, com a mesma situação. Engana engana a pessoa que está do teu lado, engana lá fora, engana todo mundo, mas na hora que você morrer, você vai estar diante daquele onde a Bíblia fala assim: todas as coisas são nuas e patentes diante de mim. Ele vai falar: eu te conheço. O teu pastor não te conhecia, o irmão do seu lado não te conhecia, mas eu sei quem você é. Eu sei o que você fez no verão passado. Quem não assistiu aquele filme, né? Eu sei. Perdão. Não é para mim que você tem que perder perdão. Era lá. Não é aqui comigo, porque eu já te perdoei quando eu morri naquela cruz e ressuscitei. Mas você tinha que ter resolvido lá. Você tinha que ter posto a tua vida em ordem lá. Aí as pessoas às vezes falam assim: isso aí é para as pessoas mais velhas, né? Mas tem bastante jovem aqui, eu quero falar para os jovens também. Eclesiastes 12, a Bíblia fala assim: lembra-te, jovem, da tua juventude, porque ela lhe será cobrada. Quantos jovens hoje se entrando em situações, em coisas, que hoje é novo, hoje não tem problema, mas a idade chega, irmãos, a idade chega, e ela vai ser cobrada. Eu, quando era novo, meu pai está ali, meu irmão está ali, eles sabem, eu não tomava água, minha água era Coca-Cola, e tomava com força, irmãos. Aí eu me converti e tomava. Aí as pessoas perguntavam para mim, eu falava: fica em paz, lá eu creio num Deus que pode mudar a minha história, né? Ou seja, me transformar. E hoje eu tenho dificuldades com o quê? Açúcar. Por quê? Quando era jovem não me policiei. Hoje a conta está vindo. É uma coisa simples, é. Diabetes hoje não tem matado tanta gente como matava antigamente. Não, você controla. Assim como AIDS, tantas coisas. Mas hoje eu sou limitado em algumas áreas por causa disso. Eu estou falando assim: jovem, cuidado com a tua juventude, porque ele será cobrado. Irmãos, nós vamos orar. Depois da oração nós vamos tomar a ceia. Escolha estar firmado no trono. Escolha deixar Deus te podar. Escolha deixar Deus te limpar. Diga para Ele: eu não consigo. Isaías virou para Deus e falou: eu não consigo. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sei, já vou resolver seu probleminha aqui. Acabou. Todos aqueles que disseram para Deus as suas limitações, Deus mudou. Todos aqueles que disseram para Deus as suas falhas, Deus restaurou.
Todos aqueles que foram autossuficientes e disseram: obrigado, eu consigo, caíram, perderam. Posso citar N nomes para vocês, vou citar alguns. Judas Iscariotes caiu, Nabucodonosor caiu. Quantas pessoas, obrigado, consigo, eu faço, padeceram. Quantos outros disseram: não tenho condição. E Deus mudou a história, Deus transformou, Deus restaurou. E Jesus está falando hoje para mim e para você: vocês não podem viver sem mim. Vocês não podem viver se não estiverem no tronco. Eu sou a videira, vós os ramos. Se vocês estiverem em mim, darão frutos, crescerão, meu Pai podará e dará ainda mais fruto. Mas quer viver sozinho? Quer fazer conforme a tua vontade? Meu Pai, o lavrador, vai te arrancar e você vai apodrecer no chão e ser lançado no fogo. Se coloque de pé nessa hora, Deus. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, Pai. Estas são as suas instruções para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos nesta hora estar firmados na tua presença, na tua palavra. Que nós possamos nesta hora estar diante da tua vontade, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a viver as tuas promessas, ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos nesta hora nos prostrar diante da tua presença, confessar os nossos pecados e nos curvar diante de ti, dizendo: sim, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, sim. Eu sou incompetente, eu sou falho, eu sou pecador, sim. Eu preciso nesta área, eu não sei qual é a área, irmãos, mas diga nesse momento: sim, eu preciso nessa área, nesse lugar eu tenho problemas. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua vontade na minha vida. Mas muitos têm dito: obrigado, eu consigo. E tem padecido, e tem sofrido, e tem vivido um engano, e tem vivido uma mentira. Mas um dia estarão diante daquele que é eterno, daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que é criador. E ali não poderão esconder mais nada, e ali não terão mais como esconder, e terão as suas vidas expostas. E muitas vezes essa exposição pode gerar o inferno, muitas vezes essa exposição pode gerar o fogo. Por isso nesta hora, Pai, que o teu povo venha, Senhor, se colocar curvado diante da tua presença, prostrado diante da tua face, e dizer: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso, Pai, viver as tuas promessas. Eu preciso viver, Senhor, a tua vontade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós não tomamos uma atitude por medo, muitas vezes nós não fazemos o que tem que ser feito por não confiar, por não achar que Ele é tremendo para nos ajudar. Muitas vezes nós não fazemos o que é certo por ter medo daquilo que aquela situação vai gerar. Muitas vezes nós não tomamos a atitude, mesmo dizendo que nós temos fé, somos incrédulos. Muitas vezes nós não confiamos no Deus que nós servimos. Certa vez uma pessoa me confessou uma situação onde ele trabalhava com dinheiro e ele não conseguia se segurar, e ele via brechas e ele desviava uma parte daquele dinheiro.
E ele falou: pastor, eu não quero mais fazer isso, pastor, eu não consigo mais, isso está me atrapalhando. Eu sou cristão, eu preciso ser verdadeiro. E eu falei para ele: sai do serviço, foge disso. E ele falou: pastor, mas é isso que sustenta a minha casa, é isso que sustenta a minha família, eu ganho bem, onde eu vou arrumar outro salário desse? Confia no Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele está vendo que você não aguenta mais essa situação. Confia no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós temos que fugir do pecado, da aparência do pecado. Se você pegar os textos de José para ler em Gênesis, você vai ver que Potifar dava em cima dele, a mulher de Potifar, na verdade, né? Dava em cima dele. E a Bíblia fala que ele fugia até dos serviços da casa. Ele não estava fugindo da mulher, ele estava fugindo dos seus desejos, das suas vontades. Ele estava fugindo porque ele sabia que em algum momento ele ia errar, em algum momento ele ia cair. Então ele falou: eu prefiro evitar, eu preciso evitar, não por ela, mas por mim. Eu preciso evitar essa situação. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo e me chamam até a atenção, porque eu entro no meu Facebook e se eu ver certas situações, eu excluo, e o Facebook é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou lá e eu excluo, por quê? Porque eu prefiro não ver certas coisas. Eu prefiro fugir de certas coisas do que ficar tentando lidar com o pecado, com as situações. E José fazia isso. Eu falei para aquele homem que veio confessar aquilo para mim, eu falei: cara, foge disso, sai disso. E irmãos, a partir daquele momento que ele confessou a culpa, que ele confessou aquela dificuldade, mesmo que para um homem, e a Bíblia é clara em Tiago 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Deus preparou uma oportunidade para ele trabalhar, para ganhar 4 vezes menos do que ele ganhava. E ele saiu e foi para essa oportunidade, irmãos, para sair de perto do pecado, daquilo que fazia ele pecar. E hoje ele está muito bem de situação. Hoje ele prosperou muito mais do que naquela época, aonde ele tinha o dinheiro fácil. Hoje ele está bem. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Filipenses 4, se eu não me engano, verso 19, deixa eu achar aqui, 19 mesmo. E eu quero declarar para vocês, como está escrito aqui, eu vou me colocar como Paulo se colocou quando ele declarou isso na vida dos filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Eu não sei qual é aquilo que vai acontecer se você deixar o pecado, mas Ele vai suprir a tua necessidade. Eu não sei o que você precisa fazer para sair desse engano, mas Ele manda te dizer: eu vou suprir as tuas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, que são muitas, Ele suprirá as suas necessidades. Abandone o pecado. A ceia está aqui, nós vamos orar por ela. Decida a partir de hoje estar no tronco. Decida a partir de hoje deixar ser podado. Decida a partir de hoje abandonar os erros. E você vai dar muitos frutos. E os frutos que caírem da sua árvore vão ser frutos bons, e você vai se alimentar de coisas boas. Agora, se continuar do mesmo jeito, obrigado, eu consigo. Vai continuar se alimentando das migalhas, das coisas ruins desta terra, sendo que Jesus foi muito claro: eu quero que vocês comam o melhor desta terra. E muitas vezes não tem comida. Ai, pastor, mas o cara lá do mundo que nem conhece, que é cheio de prostituição, vive bem, porque ele não conhece, então ele acha que ele está fazendo certo. Mas daqui a pouco vai chegar o tempo onde ele vai ter que prestar conta, e às vezes pode acontecer igual o rico, ir para o inferno. Agora, irmãos, nós, cristãos,
irmos para o inferno, aí é para acabar, né? Porque nós ouvimos a verdade, nós ouvimos o Evangelho. Estou vendo até o Tiago ali na minha frente, semana retrasada que eu estava aqui ainda, se batizou, foi batizado nas águas. Querendo ou não, ele estava falando assim: Senhor, eu preciso de Ti. E quantas pessoas ainda não decidiram nem pelo batismo? Não, eu consigo, eu vou tocando aqui. E estão lá sofrendo, e está a pessoa do lado, totalmente capacitada para te ajudar. Mas as pessoas estão confiando na sua autossuficiência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus é o tronco, nós somos os ramos. E nós precisamos dele para viver. Nós precisamos dele para prevalecer. Nós precisamos dele para vencer. Confesse as suas necessidades diante dele. Ele está ali dizendo para você: como eu posso te ajudar? E muitas vezes a tua resposta tem sido: obrigado, eu consigo. E você tem batalhado, tem lutado e não tem conseguido, porque você não vai conseguir, sendo que ele está ali de braços abertos, ouvidos atentos, olhos fixos em você, esperando a sua mão se levantar e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso estar perto de você, eu preciso estar contigo. Amém? Glória a Deus. Amém. A Simone vai encerrar o culto, ela está aqui na minha frente, vou aproveitá-la. Amém, Jesus. Eu só senti uma coisa, igreja.